é imposto, não é obrigado, não é sacrificado, não é reprimido, não é nada. É oferecido. Nem todos compreendem essa doutrina, mas só aquele para quem é dado. E ele considera para quem que são dados esses ensinamentos. Olha no texto, para quem? Para? Por quê, gente? Porque ele é servidor. O eunuco não escolheu servir nem um princípio, nem outro. Ele escolheu apenas servir. Por isso é dado, porque a eunucos é dado a nós, quando nós já não precisamos mais ficarmos divididos entre princípios, nós podemos então servir a quem? Ao divino, ao amor. Então, eunucos aqui são servidores que podem ser colocados até nos quartos, nas intimidades, nos cuidados com aquilo que há de mais seguro, de mais saudável num propósito. Por exemplo, o quarto da princesa, do príncipe, da rainha, do rei. Nós podemos ser servidores do Senhor com essa porção divina de amor na condição de eunuco. E ele diz, a esses eunucos é que é dado. Por isso essa doutrina é difícil de compreender. Veja bem, há eunucos, porque há eunucos, os quais desde o ventre materno foram gerados assim. Quem são esses, gente? Desde o ventre materno. É servidor. Veio com os princípios muito próximos. Veio muito mais para ensinar do que para aprender. Veio para exercitar. A imagem de Jesus é tão bonita para nós que a gente poderia dizer: os homens amam a Jesus, eu amo Jesus, não amo o Marco. E aí ele ama o homem, ou ele ama os princípios femininos e masculinos expressos na imagem de Jesus? Não é assim? Então há eunucos que foram gerados, que são eunucos desde o ventre materno, desde o momento da concepção, nessa faixa vibratória, eles já trazem essa união de princípios neles próprios. E há eunucos os quais foram castrados pelos homens. Esses são fáceis. Quem foram castrados pelos homens? Quem? Nós. Porque a nossa lei e as nossas imagens são humanas, não são imagens divinas. Ainda é homem e mulher, e não princípio masculino e feminino. Então nós somos os pelos homens. Quem não é Deus que castra isso não. Quem está castrando somos nós mesmos. É isso? E há eunucos, os quais se castram a si mesmas por causa do reino dos céus. Estes são os castrados despertados. Porque eles vão, eles próprios, se castrarem. Ou seja, eles vão buscar a unificação. Nem nem outro, mas o divino, o amor. Entenderam assim? Se castram a si mesmos por conta do reino dos céus. Entendem que para a evolução eles precisam unir os dois princípios. E aí ele fala a frase também super importante para nós. Quem pode compreender, compreende. No nível que for possível, na condição que lhe couber, na extensão de sua consciência, na probabilidade de seu exercício, sem nenhum julgamento. Porque toda vez que eu julgo a conduta de alguém, eu estou julgando a minha própria. Isso reflete a desunião entre esses princípios dentro de mim. Às vezes refletem a minha castração. Eu castrei um, aí eu vou no outro. Qualquer coisa que se diz respeito. Então, se for um princípio mais equilibrado no outro, aí é que eu castro mesmo. Vocês já viram isso? Se uma pessoa demonstra um princípio feminino muito
feminino, o princípio masculino forte, orientado, ordenado, aquilo nos dá uma inveja danada. Não é? Vocês não sentem assim? Ou se vemos, às vezes, um homem também na sua essência, ordenado, sustentado em seu feminino, equilibrado, amoroso, atencioso, conhecedor, ativador, mobilizando energias em nós, aquilo também nos acende. Se eu estou olhando com os olhos de mulher, eu vou desejar também aquela porção em mim. Não é isso? Ficamos atrás, é que ele serve no mínimo para ser meu pai, meu mestre, meu orientador. Porque há nele uma junção das partes que não há em mim. Compreenderam isso? Alguma dúvida? Não. Quem leu o texto? Só parte. Nosso incentivo então foi meio em vão. Concorda? Isso é importante para nós, porque nós estamos aqui no conhecimento do princípio feminino e masculino. Quando eu ofereci o texto, que princípio era esse? E quando eu estou aqui cobrando a leitura, que princípio é esse? Isso. Não é isso? Porque estamos desejosos de que uma coisa caminhe com a outra, que eu saiba receber e produzir. Recebo no princípio ativo masculino e produzo no princípio feminino, que é trazer aquilo para dentro de mim. Não vamos esquecer disso, porque é este o processo libertador de nossas almas. É daqui que nós vamos partir para um processo de crescimento, de evolução. Quando junto essas forças, quando reconheço uma e outra dentro de mim e já vou preparando o meu interior para uma educação espiritual. Porque no mundo as exigências são diversas. Nós mulheres hoje trocamos até pneu, os homens trocam fraldas, cuidam de crianças. Absurdo! Mas uma emergência não podemos deixar de sabê-lo. Eu posso desejar não fazer força, não é? Uma vez um moço aqueles moços que andam no estacionamento do shopping que trocou para mim. Eu falei, meu Deus! No fundo eu estava dizendo assim, não quero fazer força, não é? Isso é extremamente libertador, porque como mulher, ou como homem, como você já comentou, a gente é tão limitado, tão castrado, a gente fica chateado por coisas que nos são impostas e vivemos sofrendo isso pela vida sem ter a menor ideia de que isso não faz sentido. Não faz sentido e essas coisas deixarão de se apresentar para mim se eu trouxer essas forças equilibradas dentro de mim, porque aí eu sei acolher todas elas. É balsamizante demais. Libertador. Também. É evolutivo, mas é libertador. Encontra-se no e-mail do Ismael as apostilas do Guia do Petworth à disposição de vocês. Uma chama, olha como o guia é sábio, né, Mário? Não tem nem jeito de não ser. Ele fez uma palestra sobre homem, mulher, e uma sobre princípio masculino e princípio feminino. Ou seja, ele nos mostrou a porção homem e mulher manifestas na carne e nos deu a instrução sobre o princípio feminino e masculino. Na verdade, eu ia te pedir se você puder falar um pouquinho mais sobre esse princípio atirador, o princípio receptor. Passa aquele outro slide para mim. Eu falei dele semana passada, sabe? Mas ficou faltando o princípio equilibrado, que nós falamos do distorcido, não é? Tá bom, porque aí nós vamos chegar no masculino e feminino agora, né? Então, olha só, ele traz para nós os dois temas, aquele manifesto no corpo físico, homem e mulher, e o princípio masculino e feminino no
processo criativo. Porque ele diz que daqui para cá eu preciso criar até manter a ascensão. Ainda chama de princípio criativo, que é o estímulo para nós, né? Todo mundo está vendo essa florzinha na minha mão? Sim. Considerando o meu olhar para vaso e planta, qual que é o princípio feminino e masculino? André, você que perguntou. Olhando do princípio que você está buscando, ativador, a princípio, que gerou a plantinha, o princípio masculino e feminino, qual que é? Eu vou considerar a terra como princípio ativador, né? A semente vai para a terra, então a terra vai ativar a semente, que acolheu. A terra, olha, o princípio ativador, a terra, olha gente, o princípio acolhedor da semente é o princípio feminino. A terra é um princípio feminino para nós. É o útero. É o grande seio da humanidade. Não é isso? Quando eu coloco uma sementinha aqui para gerar essa planta ou uma muda, ela tira essas forças de sustentação do princípio feminino da terra e nasce. Não é isso? Quando ela se torna caule, folhas, quando ela arrebenta numa flor, há um princípio feminino de novo, presente para nós. Não é isso? Que é o princípio da beleza, do equilíbrio, da harmonia. Não é isso? Do deixar estar. Se apresenta temporariamente, depois desaparece, depois brota de novo. Princípio feminino. Entendeu? Caule, folhas, nutrientes, princípio masculino, ativando e sustentando as florzinhas. O vaso eu posso ver da mesma forma. Se a terra é um princípio feminino, o vaso é um princípio masculino. Porque ele dá a estrutura. É igual o poema do Ordem e Amor do Hellinger. O vaso, a jarra é a ordem. E o amor, a água. A água se movimenta ali, mas é o jarro que dá a sustentação, que dá a forma, que dá a presença. Porque o amor sem a jarra ficaria espalhadão, a gente não teria unicidade, né? Não teria propósito. No nosso nível é assim. Aí vocês vão perguntar, no absoluto como é que é? Não sei. Essa energia lá deve ser fluídica naturalmente. Não é isso? Mas isso é uma idealização nossa e notícias que nos trazem os espíritos superiores. Nós experimentamos isso aqui, essa divisão. Helena, o vaso não seria um princípio feminino, porque sim, ele recebe... O vaso recebe a terra, não é isso? Nesse momento eu tenho o vaso, princípio masculino, a terra, princípio feminino. A planta, a terra recebe a semente para colher e germinar. A terra, princípio feminino, a semente, naquele momento, princípio masculino ativador. Depois da pontinha aqui, a florzinha de novo, princípio feminino se abrindo, se doando, e princípio masculino, o caule, as florzinhas, substâncias que sustentam ela. É completude. Não pode ter um sem outro. Se tem um a mais do que o outro, estamos em desequilíbrio. Então tudo vai brotando em nós em busca da beleza, do equilíbrio, da estabilidade, da unicidade. Então nós temos plantas que são mais yin, outras que são mais yang, não é isso? Umas mais masculinas, princípios mais masculinos, outras princípios femininos. A gente vê isso quando estuda as plantas nos florais, plantas que levantam, igualzinho nós, quando no corpo masculino, né? O pênis se levanta para a atividade ativadora do amor a nível humano. E a mulher prepara internamente e o acolhe. Olha a beleza dessa atitude, do que nós chamamos amor na sexualidade. Olha que coisa mais bonita, oferecida, como tinha o texto ali, dada a nós, como estímulo para que nós aprendamos esse nível de amor, o amor divino.
Por isso que a Rita ali fala que amor é divino, né? Sexo é? Animal. O próprio respondeu. É isso mesmo. Hã? Também, porque se eu observar esses propósitos, uma hora eu posso tê-los de forma diferente. Eu posso ter uma terra no princípio masculino, eu posso olhar para a terra em seu princípio masculino? Não posso? Nesse tempo que a gente vive aqui, a gente vive a dualidade, tá certo? Eu vejo que a Condessa fala muito disso, não um Sobre o quê? a dualidade, mas nesse princípio, A dualidade é quando eu estou aqui no meu exercício de masculino e feminino. Como eu não tenho esse princípio equilibrado, eu estou na boa luta, gente. Isso é a dualidade. O dia que eu juntar uma força e outra, nem desse nível físico eu sou mais. Porque é outro exercício. Entendeu? Mas vamos aqui, André. Ele começa aqui, eu vou passar rapidamente nos 15 minutos finais do nosso tempo, tá bem? Que diferença enorme se verifica quando alguém cria o próprio destino, deliberada e conscientemente, em vez de fazer isso sem o saber. Então ele falando assim, que diferença enorme quando você cria o seu próprio destino de forma deliberada, eu mesmo faço isso, de consciência, entre um princípio e outro, ao invés de fazer isso sem saber. Ou tentando pela vida, sem consciência alguma de que forças estou lidando, com que forças eu estou lidando, com que princípio eu estou atuando. Depois o guia comenta, os seres humanos jamais são impotentes diante de qualquer força ou poder exterior. Jamais somos impotentes diante do exterior. Ele fala, eles são impotentes diante de seus próprios processos interiores, até serem capazes de reconhecê-los e mudá-los. Olha que coisa ótima para nós. Quer dizer, eu sou vulnerável com as forças externas a mim. Porque se eu estou vulneráveis a elas externamente, é porque internamente elas estão em desequilíbrio. Porque eu sou mesmo vulnerável nos processos interiores. Então, se eu sou vulnerável à força do princípio masculino e feminino, se ele está em desequilíbrio em mim, é porque dentro de mim ele se encontra dessa forma. Então, eu vivo isso em busca de meu equilíbrio. Não é assim? Tudo no nosso universo obedece a essa lei de equilíbrio. Não é assim? Coloca uma esponja dentro de um copo d'água. Qual que é a tendência da esponja? Absorver a água até o seu limite e ali permanecer, não é? Em busca de quê? De equilíbrio. Coloca a água fervendo do café em cima do pó. Ela se mistura em busca de equilíbrio. Nossas energias, nossas polaridades vão fazendo esse exercício, se arranhando, se relacionando, num rala-rala, num rela-rela, em busca de... Não ria, Marinha! Em busca de equilíbrio. O dia que tiver macinho, assim, tá pronto. Não precisa muito esforço mais. É só viver a coisa boa. Não é, Antônio? Rala. Isso. É o princípio. Não estou inventando não, gente. É o princípio. Ele acontece, inclusive, em nossa atitude sexual, em nossa atitude amorosa, em todas as nossas atitudes. Então, ele fala do funcionamento desses dois princípios, o princípio masculino e o princípio feminino. O princípio ativador masculino, ele é deliberado e autodeterminado. Quando eu estou atuando no meu princípio masculino, eu decido. É autodeterminante para mim. Também ele põe em movimento, é uma energia de propulsão. Ela movimenta isso internamente dentro de mim. Move-se para a ação. O princípio masculino como ativador, ele é ativo mesmo.
coloca em ação. E requer esforço e persistência. Olha aqui, ele não tem não. Ele requer esforço e persistência para colocar em movimento a sua força criativa. De onde vocês acham que ele vai achar sustentação no esforço e na persistência? No princípio masculino, feminino. Então aqui, olha, ele é um ato voluntário, então ele depende da minha. Eu direciono isso a nível do meu mental, do meu intelectual, de todos os meus recursos conscientes. Compreenderam? Ele também atua para reivindicar, provocar, determinar, com uma autoconfiança e com conhecimento. Não é aquela provocação que a gente cutuca e esconde. Essa é feminina. A provocação que cutuca e enfrenta, que determina, que tem conhecimento, que sabe por que está falando aquilo, que se sustenta, é uma provocação do potencial no princípio masculino. Entenderam isso? Saudável? Dá para entender? O princípio feminino da criação, ele é receptivo. Receptivo. É a atitude do deixar acontecer. Tamanho. Vem cá. Calma. Espera. Fica tranquilo. Vamos esperar um pouquinho. Deita aqui no meu colo. Não é? Acolhedor. Então ele acolhe. É receptividade. Espera. Com paciência e confiança. Que também é um movimento. Não está nada parado, não. Às vezes a gente acha que vem cá no meu colo, acalma, espera. Como princípio acolhedor, feminino, parece que a coisa não está movimentando. Às vezes muito mais do que uma ação no processo ativador masculino. Compreende? Então ele também tem um movimento. É vivo e confiante. É energia, gente. É de uma energia, de uma potencialidade, de uma força feminina grande dentro de nós. Então ele é vivo e confiante. É um movimento dentro de si mesmo. Ele acontece dentro de você. E aí ele é um movimento de si mesmo, pulsante e involuntário. Você não fica assim, agora eu vou expressar minha maternidade. Não é? Ela acontece, ela brota dentro de você, que é a vontade. Natural, é involuntário, você não tem que pensar nela. Não tem que criar recursos para manter. Mas o nome da experiência ali é o vulcão, né? É uma energia potente, é um vulcão. Não é? É involuntário. Isso, se ela está em Eros, então vocês vão ver no texto seguinte. Como o feminino em Eros é, não é? Avassalador. Então, é pulsante e involuntário. É permitir o submeter-se. Não corrigimos aqui, né, Dani? É integrar-se a uma força posta em movimento. Porque nós trocamos essa palavra porque as palestras são traduzidas e o submeter para nós, principalmente brasileiros, é submeter mesmo, é ficar abaixo, é subjugar. E aqui é integrar-se, é permitir integrar-se a uma força posta em movimento. Você entra nela, vamos dizer assim, muito simploriamente, entra na onda daquela energia, não é? E é crença na vida e no estado de ser. Isso é o princípio feminino, ele acredita na vida. Tanto é que o princípio feminino na mulher gera, ele acredita na vida. Em nós mulheres, ele é útero, acolhedor, receptivo, tranquilo, paciente, nutridor, põe em movimento, gera. Entenderam isso? Fica claro? O princípio ativador e o princípio acolhedor. Helena, só uma dúvida. Eu como ser, não estou dizendo como mulher, sendo mulher fisicamente, homem fisicamente.
necessariamente não, mas como um ser que tem dentro de mim princípio masculino e feminino, eu posso acolher o meu princípio masculino com o meu princípio feminino, entendeu? Independente. Conscientemente? Conscientemente. E dar suporte como princípio masculino ao meu princípio feminino. Sem dúvida. No sentido de eliminar essas carências que a gente está o tempo todo buscando fora da gente e no final só resolve quando a gente mesmo tem essa complementação. Isabela? Isabela, eu posso tudo em busca do equilíbrio e da unicidade desses princípios em mim. Inclusive, eu preciso acolher as distorções no meu feminino. E preciso estimular um movimento de mudança, de conhecimento. Lembra que é conhecer e mudar? Um movimento de conhecimento, de mudança com o meu princípio masculino para eu mudar, fazer mudanças. Acolhendo as minhas distorções, porque não tenha dúvida que não tem ninguém com princípio unificado. Eu posso, como eu disse no princípio, estar caminhando para a unificação em alguns aspectos, em alguns momentos, em algumas partes de mim, mas na grande maioria eu estou em distorção, eu estou a caminho. Então, eu, como você e todos nós, podemos tudo na consciência de que estamos buscando unificação. Se for na inconsciência, é a primeira frase que eu coloquei lá, na inconsciência é isso que nós vemos no mundo. Nem sabemos que energia se passa dentro de nós. Entendeu? Entenderam isso? Esses princípios, permeiam tudo no universo e se manifestam em todas as coisas da vida. Chão, madeira, luz, tudo que está aqui e tudo que está aqui estão nesse movimento de princípios e de forças masculinas e femininas. Entendeu? Regulam e criam tudo que existe e que acontece. Tudo que funciona bem no universo combina esses dois aspectos da vida e consciência. Da vida e consciência. Os homens e as mulheres representam esses dois princípios. Por isso que é bela a criação divina. É belo o homem em seu corpo físico masculino, como é bela a mulher em seu corpo físico feminino. Tudo é belo, porque tudo está buscando a unificação. Se somos bonitos no corpo masculino ou feminino, precisamos ficar mais bonitos na unificação desses princípios. Aí nós temos o ser na sua perfeição, na sua busca de perfeição, ascendendo desse estágio vibratório para o outro, unificado. Entendeu? Entenderam isso? Aí eu falei semana passada das distorções, não é? E vou só dar uma pinceladinha na interação e harmonia, para a gente sentir e fechar o nosso tema. Olha só. A união entre os sexos é satisfatória na medida em que os dois parceiros estão em harmonia dentro, para que então haja harmonia entre eles. Dentro é eu comigo mesmo, meu princípio masculino e feminino, dado a mão, dançando aquela valsa de Strauss, tranquilamente, harmoniosamente. Não é isso? A dança do amor dos dinossauros. Não é? Os dinossauros somos nós. Consciência da capacidade e prontidão para amar verdadeiramente. Quando esses princípios estão equilibrados dentro de mim, eu tenho uma consciência e uma capacidade, uma prontidão para amar. Amar de forma verdadeira. É esse tipo de amor divino. Não esse amor ainda no atrito para o aprendizado. Entendeu? Isso aqui é o processo, os dois harmoniosos. Mas tudo nos é permitido. É importante que a gente entenda isso. Eu, usando a minha consciência de buscar a unificação dos meus princípios, todos os estágios, milímetros por milímetros dessa minha jornada, é válido.
E ninguém aqui pode dizer o contrário. Dizer assim, olha, não faz isso não, porque é contra o seu princípio feminino ou masculino. Isso é coisa dos meus miolos distorcidos. Completamente desfigurados. Porque isso pertence a ela. E se essa força atua nela, ela deve, de forma passo a passo, com o máximo de esforço, trabalhar na consciência desses princípios dentro de si e buscar a harmonia, não só entre os sexos, mas entre as forças para atuar na vida. Entendeu? Por isso nós somos somos unificados. E quando em harmonia, eu olho para uma planta, para um bichinho, para o vento, para a chuva, para a terra, para qualquer coisa, para uma emoção, e eu estou ali inteirinho. Eu sei acolher aquilo, eu sei compreender aquilo, eu conheço, combino as coisas dentro de mim de forma harmoniosa. Entender isso? Mesmo? Gente, eu fico muito agradecida de nós termos levado esse tema nessa sintonia, buscando equilíbrio e harmonização. O primeiro dia foi um tumulto, vocês lembram? Agora nós chegamos aqui de forma harmônica. Na semana que vem, no dia 7, o Anderson, não é? Não, no segundo horário. E depois é quem? Dia 14? A Daniela. E no dia 21 nós vamos fazer o encerramento de nossas atividades da quarta-feira neste ano, porque nas 2 semanas seguintes nós não vamos ter encontros aqui em Ismael. Na semana entre o Natal e o Ano Novo, e na seguinte, no dia 11, estaremos de volta. Entenderam essa programação? Isso vai estar escrito ao longo de dezembro para nós. No dia 21, eu vou falar para eles, põe lá para nós, o próximo tema que eu vou falar no dia 21, que também é uma coisa maravilhosa para a gente entender, que é... Cristiano vai pôr aqui para nós, preparou o PowerPoint para mim. O que é a força erótica, o que é a força do amor e o que é a força da sexualidade. Eros, amor e sexualidade. Não percam. Mas quem não puder vir, quem estiver querendo trabalhar esse tema, pode olhar no site da professora Lourdes Gaspar, que é uma professora do Petwork. O site chama www.movimentoeterapia.com.br. Mas você vai ser filmada também, Lena. Movimento e Terapia. Mas você vai ser filmada também. Sim. Mas já está lá. Uma palestra excelente. A minha não vai chegar muito próximo. Movimentoeterapia.com.br. Vocês abrem o site, tem lá mídia, depois busca outra janelinha, tem várias palestras ao vivo. Uma delas é Eros, Amor e Sexualidade. Viu, Leni? Você vai poder ver lá na Alemanha também. Está no site. Homem e mulher nós acabamos de ver. Vou estudar apenas Eros, Amor e Sexualidade. Tá bem? No dia 21. E logo em seguida, nós vamos trazer princípio masculino e princípio feminino para a festa, que é suco e alguma coisa para a gente comer. E vamos celebrar o nosso final de ano, dia 21. Dia 21 é vários contos, que é dia 21 do meu aniversário. Vocês cantaram esse A partir de agora. Então, amanhã é aniversário assim, só tem gente aniversariante. Gente, vamos lembrar disso então. Nós estaremos preparando o nosso final de ano. E aí no dia 21, vamos lembrar disso. Se não der tempo de apresentar a palestra, porque também tem uma ideia da gente apresentar algo sobre o Natal, aí fica primeiro do ano que vem. Mas vocês vão poder ver isso no site também. Tá bem? Combinado? Como é que é seu nome? Meu nome é Valério. Então, Valério.
Valério, obrigado pela presença, é a primeira vez que você vem, não é? Acompanhando aqui a Leide. A Leide Catarina. Ela veio diretamente da França. Hoje aqui está sorteado. Tem a Neide que veio de Frankfurt, tem a Neide que veio da França, Neide Catarina, né? Não tem muito esse sotaque. O negócio é bem mineirinho mesmo. Então, vamos explicar para o Valério como é que a gente termina o nosso estudo, Valério. A gente coloca uma música, esqueci da música. No princípio. Estava tão empolgada que esqueci da música. Então, nós vamos ouvir uma música, fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e entrarmos em prece, agradecendo por esse momento de aprendizado, pela ajuda e cooperação da espiritualidade amiga e, segundo a própria espiritualidade, nesses momentos, estamos recebendo tratamento espiritual. A espiritualidade se aproxima, harmoniza as nossas energias, vamos sair daqui unificados. O princípio masculino, forças naturais entre nós, e princípio feminino, tá bem? Quando termina, a gente abre os olhos e saímos e tomamos uma aguinha que é um remédio espiritual que o Murilo e o Hipólito preparou para nós, segundo a orientação da espiritualidade. Tá bem? Então vamos pensar que é macumba sua. Tá bom, chama a Cristina. Você está aqui perto da Dani.